Amados filhos, escutem o que eu tenho a lhes dizer. O socorro de Deus virá no tempo certo. Não duvidem disso. Eu, o Senhor, estou sempre presente em suas vidas, trabalhando no hoje, nas circunstâncias do momento. Cada passo que vocês dão, cada dificuldade que enfrentam, é parte do plano que tenho para vocês. Eu sei o que vocês precisam antes mesmo de pedirem, e embora o meu cuidado já esteja em ação, há momentos específicos em que a minha intervenção se tornará mais clara, mais visível aos seus olhos. E será nesse momento, na hora certa, que vocês perceberão de maneira profunda que sou eu, o Senhor, que agi a favor de vocês. A minha expectativa para cada um de vocês é simples: que confiem, que esperem, e que se entreguem ao meu plano com fé. Eu quero que vocês saibam, filhos, que embora o caminho muitas vezes pareça incerto ou cheio de obstáculos, eu estou no controle de tudo. O socorro de Deus virá, porque o meu amor por vocês é imenso e nunca os deixarei desamparados. Por mais que as dificuldades possam se apresentar como grandes tempestades, lembrem-se de que eu estou sempre com vocês, e no momento certo, eu agirei para que experimentem a paz que só eu posso oferecer. Portanto, em suas aflições e ansiedades, aguardem com confiança, pois a minha ajuda nunca falha. Meus filhos amados, escutem o que tenho a dizer. A oração diária é a chave que abre as portas do meu coração. Eu ouço o clamor de cada um de vocês, e é através da oração que vocês se aproximam de mim, que fortalecem a sua fé e encontram consolo. Não existe momento em que a oração seja desnecessária, pois é em cada instante da vida, seja na alegria ou na dor, que desejo ouvir sua voz. Quando a dor é grande e as dificuldades parecem intransponíveis, é exatamente nesse momento que mais espero que busquem a mim. Não se afastem, mesmo quando a angústia toma conta do coração. O clamor constante, aquele que não cessa, é o que me move a interceder por vocês. Não importa o quanto se sintam sozinhos ou impotentes diante das lutas, eu sempre estou perto para ouvir e para responder, conforme o meu tempo. Eu quero que saibam que a meditação diária da minha palavra é uma poderosa ferramenta que fortalece a sua fé. Quando vocês se entregam ao estudo e à reflexão sobre os meus ensinamentos, eu coloco luz nos seus caminhos, clareio suas dúvidas e fortaleço a alma para os desafios da vida. A palavra de Deus não é apenas letra, ela é vida, é poder, e ela transformará vocês de dentro para fora. Por isso, busquem-me incansavelmente. Na oração, na meditação da palavra e no clamor do coração, é que vocês encontrarão a força necessária para superar qualquer tribulação. Não parem de orar, não parem de buscar. Eu, o Senhor, os ouço e estarei com vocês em cada oração sincera. Meus filhos, hoje quero que mergulhem no significado profundo da passagem de Marcos capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Nesta história, os discípulos estão no meio de uma tempestade. Eles estão em uma barca, lutando contra ventos fortes, tentando chegar à outra margem, mas o mar está revolto, e a noite parece interminável. É uma situação de angústia, de medo, onde as forças humanas parecem insuficientes para vencer a força da tempestade. E é neste momento de terror, de incerteza, que eu, o Senhor, apareço. Andando sobre as águas, vou ao encontro deles, mas, em seu medo, eles não me reconhecem de imediato. Pensaram que era um fantasma e ficaram aterrorizados. Mas eu, o Senhor, com amor, lhes digo: coragem! Sou eu, não tenham medo. Esta passagem revela algo muito profundo, filhos. Assim como os discípulos, muitas vezes vocês se encontram no meio da tempestade, em situações de tribulação e medo. O mar revolto é como as dificuldades da vida, que às vezes parecem intransponíveis. E a barca, essa barca de madeira, é como a cruz que vocês devem carregar. Sim, a vida muitas vezes se assemelha a essa travessia difícil, onde as tempestades do medo, da dor e da incerteza podem fazer com que vocês se sintam sozinhos e impotentes. Mas eu, o Senhor, estou com vocês. Mesmo que vocês não me reconheçam imediatamente, mesmo que o medo cega, eu estou perto, eu venho ao encontro de vocês. Quando eu entro na barca da sua vida, o vento cessa, as águas se acalmam. Não importa o quanto a tempestade pareça grande, eu sou o mestre sobre o vento e o mar. Este momento é uma lição importante. Reconhecer-me em meio às tribulações, ver além do medo e confiar que, quando eu entro na sua vida, a paz e a segurança chegam. A travessia, mesmo sendo árdua, é feita com a minha presença.
Eu sou aquele que acalma o mar, sou aquele que traz a tranquilidade quando tudo ao redor parece caótico. Por isso, filhos, não tenham medo, mesmo nas tempestades da vida. Eu estou com vocês. Chame-me, busque-me, e eu entrarei na barca da sua vida. A tempestade vai passar, e a paz que eu trago será a força para seguir em frente. Meus filhos, a travessia do mar, como vimos na história dos discípulos, é um símbolo profundo das dificuldades, tentações e provações que vocês enfrentam na vida. O mar revolto representa os obstáculos que surgem, as tempestades que podem se abater sobre vocês, e a barca é a vida que vocês devem carregar, com a cruz de cada dia. É preciso, meus filhos, saber que as dificuldades não são um sinal de abandono, mas uma oportunidade de crescer na fé e na perseverança. Eu os chamo a perseverança. Sim, a perseverança, mesmo quando não veem resultados imediatos, mesmo quando as forças parecem se esgotar, e quando as dificuldades parecem intermináveis. Às vezes, o mar se torna ainda mais furioso, e vocês podem se sentir sozinhos, sem ver nenhuma solução à vista. Mas eu lhes digo, filhos, não desistam. A perseverança é como a luta de alguém que se afoga, que apesar de sentir que não há mais chances de sobrevivência, continua a lutar, a se debater, a buscar uma forma de escapar. No processo de afogamento, o instinto de sobrevivência faz com que a pessoa continue a lutar até o fim, mesmo quando não há sinais visíveis de que tudo se resolverá. Da mesma forma, eu quero que vocês, mesmo quando o sofrimento e as provações parecem esmagadores, não desistam de lutar. Eu sei que muitas vezes, na vida, tudo parece conspirar contra vocês, e a solução parece impossível. Mas é exatamente nesse momento que eu vejo a sua fé sendo testada. Eu não os deixarei lutar em vão. Lembrem-se de que a perseverança, mesmo sem resultados imediatos, produz frutos. São Paulo, por exemplo, nos ensina que a perseverança em Cristo produz frutos de vida eterna. Ele disse: a perseverança, quando é bem trabalhada, produz frutos de paciência e de caráter. Romanos 5, 3, 4. E é essa perseverança que eu vejo em muitos de vocês, e é isso que eu desejo em cada um de vocês. Uma fé que, mesmo nas piores tempestades, não desiste, não se abala, mas segue firme, confiando que a vitória está garantida. Então, filhos, lutem, mesmo quando parecer que tudo está perdido. Perseverem, mesmo quando não virem sinais de mudança. Eu estou com vocês, e cada passo dado na direção da fé, mesmo que pequeno, está fortalecendo sua alma para algo muito maior. Quando vocês perseveram, estão sendo moldados por mim, e no tempo certo, eu trago a resposta, eu trago a paz, eu trago a vitória. Não temam, meus filhos. Lembrem-se de que a perseverança é a chave para atravessar qualquer mar revolto. Eu estou com vocês até o fim, e juntos venceremos. Meus filhos, muitas vezes na vida, vocês se deparam com situações que parecem fora de controle. O medo toma conta, as dificuldades se acumulam, e as tempestades da vida parecem aumentar cada vez mais. Mas eu lhes digo, com toda a minha autoridade, Deus nunca perde o controle. Ainda que aos olhos humanos tudo pareça perdido, ainda que as situações pareçam intransponíveis, eu sou o Senhor, e eu governo todas as coisas. Eu sou o Criador do céu e da terra, e nada escapa ao meu olhar. Mesmo quando vocês não entendem, quando não veem soluções imediatas ou quando as suas forças se esgotam, eu estou sempre no controle. Como disse São Paulo em sua carta aos Romanos, sabemos que em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Tudo está sob o meu comando. E eu desejo que vocês também coloquem minha vontade acima de suas próprias. Colocar Deus no controle significa entregar suas preocupações, suas ansiedades e suas decisões a mim. Isso não significa que vocês devem ser passivos ou negligentes, mas sim que devem confiar que minha vontade, no tempo certo, é sempre o melhor para vocês. Não se preocupem com o amanhã, pois eu, o Senhor, já estou nele. Confie em mim, mesmo nas situações mais difíceis. Aceite que o meu plano é maior que o seu, e que, mesmo quando você não vê o caminho, eu já preparei a estrada. Se olharmos para Adão e Eva, veremos um exemplo claro de como a tentação de querer controlar as próprias decisões e ouvir as seduções do mundo pode levar à perda de tudo o que é bom. Adão e Eva caíram na tentação ao não ouvir a minha voz e ao cederem às seduções da serpente, que os fez duvidar da minha soberania.
Eis o grande erro da humanidade: tentar tomar o controle, ao invés de confiar em mim. Hoje, meus filhos, eu os convido a refletirem sobre isso. Quantas vezes, em sua vida, vocês se deixam levar pelas tentações do mundo? Quantas vezes tentam resolver tudo com suas próprias forças, sem me consultar, sem confiar em mim? Não é assim que eu quero que vocês vivam. Em vez disso, entreguem-me suas vidas, suas preocupações, seus problemas e suas alegrias. Quando eu estou no controle, tudo que acontece, por mais desafiador que seja, tem um propósito e uma razão. Não deixem que as seduções do mundo, as mentiras que vos rodeiam, façam vocês duvidarem da minha bondade e do meu domínio sobre tudo. O mundo pode lhes oferecer muitas coisas, mas somente eu tenho o poder de trazer paz, serenidade e vida verdadeira. Quando colocam sua confiança em mim, vocês estão seguros, pois eu nunca perco o controle. Por isso, filhos, deixem-me tomar o controle de suas vidas. Não tenham medo de entregar suas vontades, seus desejos e suas decisões. Eu sou o Senhor, e sempre estarei no controle. Quando vocês me confiam tudo o que são, eu guio seus passos com amor, sabedoria e misericórdia. E, ao final, podem ter a certeza de que, em tudo, será feita a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Filhos queridos, é com grande alegria que eu vos falo hoje sobre a verdadeira identidade de meu Filho, Jesus Cristo, que veio ao mundo como Filho de Deus, o Verbo encarnado. A passagem que acabamos de meditar em Marcos capítulo 6 versículos do 45 ao 52 revela claramente o poder divino de Jesus. Ele caminha sobre as águas, algo que só a divindade poderia fazer. Ninguém mais, com exceção de Deus, tem poder sobre a natureza. Jesus não é apenas um homem, ele é Deus, o Criador do universo, que se fez carne para habitar entre vós. No momento em que ele aparece aos discípulos, andando sobre as águas, e acalma a tempestade, ele está revelando sua autoridade divina. A natureza inteira está sob o seu comando. O vento e as ondas obedecem à sua voz, assim como as forças do mal. Nada está fora do seu domínio, pois ele é o Senhor de tudo. Meus filhos, é essencial que vocês compreendam que a divindade de Jesus não é algo a ser ignorado ou desconsiderado. Jesus não veio apenas para ensinar bons valores ou ser um modelo de vida. Ele é o Filho de Deus, que tem o poder de transformar as nossas vidas. Em Cristo, Deus se fez visível, e nele nós encontramos a plenitude da verdade, do amor e da misericórdia. Por isso, o que realmente significa permanecer com Cristo? Não é simplesmente uma questão de palavras, de repetir frases bonitas ou até de pensar que estão com Ele. Permanecer com Cristo é viver a sua palavra e colocar em prática os seus ensinamentos todos os dias, em cada decisão que tomam. Isso se traduz em ações concretas, na vivência dos sacramentos, que são os meios pelos quais vocês se unem a Ele e se alimentam espiritualmente. Não é suficiente apenas reconhecer a Jesus com os lábios, é preciso que essa confissão se manifeste em gestos concretos. Eu, Deus, chamei vocês para permanecerem com meu Filho na Igreja, que é a continuação da missão de Cristo no mundo. A Igreja não é apenas um lugar de encontro, mas é o corpo místico de Cristo, onde ele continua a operar através dos sacramentos e da pregação da palavra. Não há como permanecer com Cristo fora da Igreja. Na Igreja, Jesus se faz presente na Eucaristia, no sacramento da confissão, no batismo, na crisma e em todos os meios pelos quais ele nos dá a sua graça. Se vocês querem estar com Cristo, precisam se alimentar de sua palavra e do seu corpo, se nutrindo espiritualmente. Não vivam como aqueles que, apesar de estarem na presença de Cristo, não o reconhecem ou não o buscam verdadeiramente. Como os discípulos no barco, que, mesmo vendo Jesus andar sobre as águas, não compreendiam de imediato quem ele era. Muitas vezes, vocês podem estar perto de mim e não perceber. É por isso que, ao longo dos séculos, eu criei os sacramentos para fortalecer a sua fé e ajudá-los a viver como filhos de Deus. Não negligenciem essa alimentação espiritual, que vem através da Eucaristia, da oração e da penitência. Vocês precisam de Cristo para viver. Ele é a vida, e fora dele, não há vida verdadeira. Portanto, filhos, o convite é claro: sejam com Cristo, não apenas de palavras, mas com a totalidade de sua vida. Busquem-me na Igreja, alimentem-se da minha palavra e da Eucaristia, e permitam que eu os transforme a cada dia.
Lembrem-se, Jesus é o Filho de Deus, e Ele está aqui para os salvar, para guiá-los nas tempestades da vida, para dar-lhes paz e para assegurar que, mesmo nas dificuldades, Ele está no controle de tudo. Filhos queridos, hoje venho lembrar a todos vocês da importância fundamental de permanecerem com meu Filho, Jesus Cristo. A palavra que lhes falo não é apenas para o momento, mas é um chamado constante para cada dia de suas vidas. Permanecer com Cristo é o segredo para a paz, para a superação das dificuldades e para a salvação eterna. Tomemos como exemplo o que aconteceu com os discípulos no barco, como narrado em Marcos capítulo 6 versículos do 45 ao 52. Eles estavam enfrentando uma tempestade forte, e apesar de sua luta incansável, o medo e a angústia tomaram seus corações. Foi somente quando Jesus entrou na barca que o vento cessou e as águas se acalmaram. Da mesma forma, em nossas vidas, somente quando Cristo entra em nossos corações e nos guia, as tempestades da vida perdem seu poder sobre nós. Ele é a nossa paz, Ele é a calmaria, Ele é a força que nos dá a capacidade de enfrentar os desafios. Sem Ele, a luta é em vão. Com Ele, mesmo nas maiores tribulações, encontramos descanso e segurança. Meus filhos, não deixem que Cristo seja apenas uma figura distante ou um personagem histórico em suas vidas. Ele precisa ser o centro, a razão pela qual suas vidas existem e se movem. Ele deve estar na barca de suas vidas, e para isso, é preciso manter-se em constante união com Ele. Mas como fazer isso? Primeiro, permanecer com Cristo significa viver conforme os seus mandamentos. Não basta apenas conhecer suas palavras, é preciso colocá-las em prática. A obediência à sua voz é a chave para permanecer com Ele. A palavra de Deus não é uma orientação passageira, mas um caminho que conduz à vida eterna. Se você quer estar com Cristo, precisa ouvir e seguir a sua voz em todos os momentos. Não se trata apenas de cumprir normas externas, mas de permitir que sua palavra transforme o seu interior, que transforme os seus pensamentos, atitudes e ações. Mas não se esqueçam, meus filhos, que essa caminhada de união com Cristo não é feita sozinha. Eu dei à Igreja os sacramentos como meios poderosos para que vocês possam viver essa permanência em Cristo. A Eucaristia, a confissão, o batismo, a crisma, o matrimônio, a unção dos enfermos e a ordem são todos instrumentos de graça que fortalecem a vossa união com Jesus. A Eucaristia, em especial, é o sacramento em que Cristo se faz presente de maneira real e substancial, alimentando as nossas almas e nos unindo a Ele de uma maneira única. Por isso, não negligenciem a vida sacramental. Cada sacramento é um meio de permanecer com Cristo, de receber sua graça e de ser transformado por Ele. Através deles, eu vos dou forças para viver a santidade, para resistir às tentações e para seguir em frente, mesmo quando a vida parece difícil. Eles não são apenas rituais ou tradições, mas fontes vivas de vida divina. Ao viver os mandamentos e os sacramentos, vocês permanecem em Cristo e Ele permanece em vocês, como a videira e os ramos. Lembrem-se, meus filhos, que a tempestade da vida não pode vencê-lo se Cristo estiver na barca de seus corações. Não se deixem abalar pelas dificuldades, pelas dores ou pelos medos. Ao contrário, quando as dificuldades surgirem, olhem para Cristo e confiem nele, porque Ele é a nossa salvação, a nossa fortaleza e a nossa paz. Portanto, o chamado é claro: permanecer com Cristo, não apenas em palavras, mas com ações concretas, vivendo a sua palavra, praticando seus mandamentos e nutrindo-se dos sacramentos que Ele nos oferece. Quando vocês fazem isso, não há tempestade que possa afligir o seu coração, pois Cristo estará sempre com vocês, guiando-os, protegendo-os e conduzindo-os à vitória final. Amém. Meus filhos, hoje venho para reforçar uma verdade inabalável: com Cristo, sempre haverá esperança e vitória, independentemente das dificuldades que possam surgir em vossas vidas. Sei que muitos de vocês enfrentam momentos de tribulação, de angústia, de dor, mas quero que guardem em seus corações uma certeza: a esperança em Cristo nunca decepciona. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo nos ensina que a esperança que vem de Deus não é uma esperança vazia ou frágil, mas uma esperança firme, que é fortalecida por meio das tribulações e da perseverança. Ele nos diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. E essa esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Este amor de Deus, meus filhos,
é a nossa verdadeira âncora. Ele nunca falha, nunca nos abandona, e nunca nos decepciona. Mesmo nas noites mais escuras, quando parece que tudo está perdido, Cristo é a nossa luz e a nossa esperança. Ele nunca nos deixa sozinhos, mesmo quando o vento parece contrário, quando as ondas parecem ameaçar nossa fé. Por isso, não desistam de clamar, de rezar, de perseverar, mesmo quando as respostas divinas não são imediatas. Entendam, a resposta de Deus vem no tempo dele, no momento certo, para nos fortalecer, para nos transformar e para nos fazer experimentar a vitória que Ele tem para nós. Muitas vezes, Ele permite que enfrentemos dificuldades e desafios, porque é através dessas experiências que somos purificados e preparados para a grande vitória que Ele tem planejada para nós. A vitória em Cristo é certa. Ele já venceu a morte, já venceu o pecado e já venceu as forças do mal. E Ele promete que, se permanecermos em Ele, também nós venceremos. O Senhor não falha em suas promessas, e Ele já nos deu a vitória. Então, mesmo que você esteja lutando contra ventos contrários, lembre-se de que Cristo é o vencedor, e em Cristo nós também somos mais do que vencedores. Clamem, rezem e perseverem. Não deixem que o desânimo ou o medo afastem vocês da oração, da busca incessante pela presença de Deus. Ele está ouvindo seu clamor. A vitória que Ele promete virá, e ela será maior do que tudo que vocês podem imaginar. Lembrem-se de que a esperança em Cristo nunca decepciona, porque Ele é fiel. Ele jamais os deixará. Mesmo nos momentos de incerteza, de dor, de luta, não percam a esperança, pois a vitória é certa, e ela virá no tempo de Deus. Meus amados filhos, ao final desta reflexão, quero convidá-los a uma meditação profunda. O socorro de Deus virá no momento certo. Não importa quão grande seja a tempestade, nem quanto tempo dure a batalha, Deus não nos abandona. Ele conhece a profundidade de cada um de nossos corações, e sabe exatamente o que precisamos. Sua providência é perfeita e nunca chega tarde. Hoje, quero encorajá-los a manterem a fé firme. Mesmo nos momentos de desânimo, mesmo quando os ventos são contrários e as ondas parecem querer nos submergir, não percam a confiança. O Senhor está sempre ouvindo o nosso clamor. Ele espera que lutemos, que clamemos, que perseveremos, porque é através dessas atitudes de fé e confiança que Ele trabalha em nós, nos transformando, nos fortalecendo e nos capacitando para superar qualquer adversidade. A oração é uma arma poderosa, um canal direto com o poder de Deus, que nunca falha. A perseverança, por sua vez, é o reflexo da nossa confiança em Ele. Não desistam de clamar, de buscar a sua presença, de permanecer firmes, mesmo quando os resultados não parecem visíveis. Deus está trabalhando, Ele está no controle de todas as situações. Quando entregamos a nossa vida nas suas mãos, estamos permitindo que Ele transforme todas as circunstâncias para o nosso bem. O Senhor é o soberano de todas as coisas. Ele está no controle de tudo, desde os menores detalhes até as grandes dificuldades da vida. Confiar em Ele é a chave para a verdadeira transformação. Ele nunca nos abandona e nunca nos deixa lutar sozinhos. Quando escolhemos confiar em Deus, escolhemos viver na paz que só Ele pode nos oferecer. Por fim, deixo com vocês uma mensagem de esperança e de certeza. Com Deus, nada é em vão. Ele está sempre ao nosso lado. Não importa a intensidade da tempestade, Deus nunca nos deixará sozinhos. Ele sempre vem ao nosso encontro, no tempo certo, com o socorro que precisamos para vencer. Que sua fé seja renovada, que sua confiança no Senhor seja fortalecida, e que, com Ele, você experimente a vitória e a paz que Ele prometeu. Deus está com você em cada passo da sua jornada, e Ele fará tudo novo na sua vida, se você confiar nele. Amados filhos, antes de nos despedirmos, vamos elevar nosso coração em oração, reconhecendo a grandeza e a bondade de Deus, que está sempre conosco, nos sustentando e guiando. Oremos juntos. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por tua presença constante em nossas vidas. Sabemos que tu nunca nos abandonas, mesmo quando as tempestades nos cercam. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e a tua mão poderosa nos sustenta a cada passo. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu amor incondicional, que nunca falha. Senhor, ajuda-nos a confiar em ti, a colocar nossas vidas em tuas mãos,
e a viver em conformidade com a tua palavra. Dá-nos a força e a sabedoria para obedecer aos teus mandamentos e para buscar a tua presença nos sacramentos, pois sabemos que é através deles que encontramos a verdadeira paz e a verdadeira força para enfrentar as dificuldades da vida. Pedimos que a tua graça esteja sobre nós, nos capacitando a viver em fidelidade, a perseverar em nossa fé, e a nunca desistir de clamar pelo teu socorro. Transforma-nos, Senhor, e torna-nos instrumentos de tua paz, de tua esperança e de tua vitória. Que, ao sairmos desta meditação, possamos levar em nossos corações a certeza de que tu estás no controle de todas as situações. Nada em nossa vida é em vão quando entregamos tudo nas tuas mãos. Agora, Senhor, abençoa cada um de nós, nossas famílias, nossos trabalhos, e todos aqueles que precisamos de ti. Que a tua paz e tua presença nos acompanhem sempre. Amém. Queridos filhos, enquanto finalizamos este momento de oração, convido cada um de vocês a fazer uma reflexão pessoal. Pense em tudo que foi compartilhado hoje e leve em seu coração a certeza de que Deus está sempre no controle, pronto para nos ajudar na hora certa. Nunca percam a confiança em Ele, pois Ele nunca nos abandona. Ele está conosco, e com Ele, tudo é possível. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vocês, agora e para sempre. Amém.